Quando pensamos em doramas chineses, normalmente pensamos nas belas histórias, nos romances que nos fazem sofrer, nos protagonistas que conquistam o público, nos figurinos incríveis dos dramas históricos e naquelas cenas tão bonitas que parecem saídas de um conto de fadas. Mas existe uma coisa que quase nunca vemos. Tudo o que acontece por trás das câmeras. Porque, por trás de um único episódio, existem centenas de profissionais trabalhando ao mesmo tempo. Diretores, roteiristas, figurinistas, maquiadores, equipes de efeitos especiais, treinadores de luta, dubladores e uma quantidade enorme de pessoas que raramente aparecem quando comentamos nossos doramas favoritos. E talvez seja justamente por isso que muitos fãs se surpreendem quando descobrem como os doramas realmente são produzidos. Por isso, hoje vamos conhecer alguns dos maiores segredos dos sets de gravação dos doramas chineses. E alguns deles podem mudar completamente a forma como você assiste aos seus dramas favoritos. A dublagem. A voz que você ouve nem sempre é a voz do ator. Uma das características mais marcantes dos doramas chineses é o uso frequente da dublagem, uma prática muito mais comum na indústria chinesa do que parece. Muita gente acredita que os atores gravam suas falas normalmente durante as filmagens e que o áudio que ouvimos é exatamente o que foi captado naquele momento. Mas na China isso nem sempre acontece. Na verdade, é extremamente comum que os atores terminem todas as filmagens e só depois sejam chamados para um estúdio de gravação para redublar cada uma das suas falas. Isso significa que eles praticamente atuam duas vezes, primeiro no set de filmagens, depois dentro do estúdio. E existem alguns motivos para isso. Quando assistimos a uma cena emocionante ao ar livre, tudo parece muito silencioso, apenas o som de passos, da brisa suave e da voz melodiosa dos nossos atores preferidos. Mas a realidade costuma ser completamente diferente. Muitas produções são gravadas em locais onde existem ventiladores industriais funcionando, equipes montando cenários, cabos sendo arrastados pelo chão, geradores ligados e até outras produções filmando ao mesmo tempo, no estúdio ao lado. Não é raro vários dramas estarem sendo produzidos simultaneamente no mesmo local. O resultado é que o áudio captado durante as filmagens muitas vezes não possui a qualidade necessária para a versão final, por isso a redublagem se tornou praticamente uma tradição da indústria. Mas existe uma diferença importante. Alguns atores fazem questão de dublar seus próprios personagens. Entre os nomes mais elogiados pelos fãs está o ator Shen Ziyuan, que recebeu muitos comentários positivos pela própria dublagem em algumas produções recentes. Assim como ele, muitos outros atores jovens têm buscado cada vez mais utilizar suas próprias vozes justamente porque parte do público passou a valorizar mais a interpretação original. Por outro lado, existem casos em que a voz é completamente substituída. Isso acontece especialmente quando o ator possui um sotaque regional muito forte ou quando a produção busca uma voz específica para determinado personagem. Um exemplo frequentemente citado pelos fãs é de Uraba de Umura. Por ser da região de Xinjiang, alguns de suas personagens foram dubladas para manter uma pronúncia considerada mais próxima do mandarim padrão. O mesmo aconteceu com diversos artistas vindos de regiões onde os sotaques locais são muito marcantes. A próxima vez que você assistir a uma cena emocionante, existe uma boa chance de que aquela interpretação tenha sido feita duas vezes, uma diante das câmeras e outra dentro de um estúdio de gravação. Hengjian, a Hollywood dos doramas chineses. Se você já assistiu vários doramas históricos, provavelmente já visitou o mesmo lugar dezenas de vezes sem perceber. O nome dele é Hengdian World Studios. Conhecido como a Hollywood da China, ele é considerado uma das maiores bases de filmagem e produção de filmes e telenovelas do mundo e o maior conjunto de parques temáticos de turismo relacionado à indústria cinematográfica. O lugar é tão grande que possui cidades inteiras construídas apenas para filmagens. Lá existem palácios imperiais, ruas antigas, fortalezas, templos, jardins, mercados e reproduções de diferentes períodos da história chinesa. Muitos cenários que você viu em Xianxias, wuxias e dramas históricos famosos foram gravados exatamente ali. E o mais curioso é que um mesmo cenário pode aparecer em dezenas de produções diferentes. Às vezes mudam as bandeiras, mudam os móveis, mudam os figurinos, e de repente aquele palácio se transforma em um reino completamente diferente. Mas mesmo Hengjian tem limites. Porque muitos dos cenários mais impressionantes simplesmente não existem na vida real.
As montanhas flutuantes, os reinos celestiais, os dragões, os mundos demoníacos, as criaturas mágicas são realmente fascinantes, mas obviamente, boa parte dos efeitos grandiosos são criados através de chroma key e efeitos visuais. Enquanto nós vemos uma batalha épica contra uma criatura lendária, o ator muitas vezes está olhando para uma bolinha de tênis presa na ponta de uma vara. Ou para um funcionário vestido inteiramente de verde que será apagado digitalmente mais tarde. É uma das maiores demonstrações de imaginação que existe na atuação. Os treinos que acontecem antes das câmeras ligarem. Quando vemos um personagem empunhando uma espada como um verdadeiro mestre ou tocando um instrumento perfeitamente, é fácil imaginar que o ator já sabia fazer aquilo. Mas muitas vezes não sabia. Diversos atores passam semanas ou até meses se preparando antes das gravações começarem. Nos dramas de artes marciais, os elencos costumam receber treinamento de combate coreografado. Em produções históricas, muitos precisam aprender montaria. Outros estudam etiqueta tradicional, postura corporal e até maneiras específicas de caminhar que combinem com a época retratada. Alguns atores chegam a praticar instrumentos musicais para que os movimentos das mãos pareçam convincentes na tela. Mesmo quando a música é adicionada depois, os movimentos precisam parecer naturais. E isso exige muito treinamento. Talvez por isso algumas cenas que duram apenas alguns minutos levem semanas de preparação. A realidade das longas horas de gravação. Existe uma frase muito comum entre os fãs chineses. Eles dizem que gravar um dorama é uma maratona. E não é exagero. Dependendo da produção, os atores podem passar entre 12 e 18 horas por dia no set de filmagem. Obviamente, em períodos tão longos, existem momentos de descontração. Quem acompanha vídeos de bastidores já deve ter visto atores brincando entre as cenas, gravando dancinhas, fazendo piadas ou até pregando peças uns nos outros. Muitas vezes são justamente esses momentos que fazem os fãs se apaixonarem ainda mais pelo elenco. Mas quando as câmeras começam a gravar, a realidade é outra. Todo mundo leva seu trabalho muito a sério. Uma única cena pode precisar ser repetida diversas vezes até que o diretor fique satisfeito. Às vezes o problema é a atuação. Outras vezes é a iluminação, o posicionamento da câmera, o figurino, o vento que apareceu na hora errada ou simplesmente um pequeno detalhe que passou despercebido. E quando falamos dos doramas de época, a situação pode ser ainda mais cansativa. Antes mesmo das gravações começarem, muitos atores já passaram horas na maquiagem e na caracterização. As perucas precisam ser colocadas com extremo cuidado, os acessórios precisam estar perfeitamente posicionados e alguns figurinos possuem tantas camadas de tecido que apenas se vestir já pode levar bastante tempo. Por isso, não é raro que um ator chegue ao estúdio ainda de madrugada para começar a preparação e só vá embora à tarde da noite, depois de um dia inteiro de gravações. Quando vemos um personagem perfeitamente arrumado durante 40 episódios, raramente pensamos no trabalho necessário para manter aquele visual todos os dias. O desafio não é apenas gravar bem uma cena, é manter a mesma energia, concentração e emoção durante semanas ou até meses seguidos de filmagem. Essa dedicação impressiona os fãs, mas também levanta discussões importantes sobre os limites da rotina de trabalho na indústria do entretenimento. Nos últimos anos, atores e profissionais dos bastidores relataram um ritmo intenso de trabalho, poucas horas de descanso e uma pressão constante para entregar bons resultados em cronogramas apertados. Recentemente, esse debate voltou a ganhar força após o falecimento do ator Jin Zhe. O caso gerou comoção entre fãs e profissionais da indústria e reacendeu as discussões sobre a saúde física e mental dos artistas, além dos desafios enfrentados por quem trabalha em produções com ritmos tão intensos. Embora cada situação tenha suas particularidades, o episódio serviu para lembrar que, por trás do glamour visto na tela, existe uma rotina de trabalho que muitas vezes exige muito mais do que o público imagina. Acidentes acontecem mais do que gostaríamos. Os estúdios investem muito em segurança. Principalmente porque os atores costumam ser extremamente populares e possuem milhões de fãs devotos e determinados a defender seus ídolos. Mas mesmo assim acidentes acontecem. Principalmente em cenas que envolvem cavalos, cabos suspensos, quedas, lutas ou condições climáticas difíceis.
Ao longo dos anos, diversos artistas sofreram lesões durante as gravações. A atriz chinesa Zhao Liyin sofreu uma lesão crônica e severa na coluna, consequência de uma queda de cavalo durante as gravações. Mesmo assim, ela é bastante conhecida por fazer a maioria de suas próprias cenas. O mais recente foi durante as filmagens de cenas fisicamente exigentes para o drama Estrada para a Glória, interpretado pelo ator Zhang Linhan. Segundo relatos confirmados pela agência, ele sofreu uma queda e desmaiou brevemente, decorrente exaustão física e hipoglicemia. E existem inúmeros casos de pequenos acidentes que nunca chegam ao conhecimento internacional. Muitas vezes os fãs só descobrem quando observam curativos escondidos pelas roupas ou limitações físicas durante entrevistas. O poder das agências. Talvez este seja um dos temas mais intrigantes para quem gosta de bastidores. Na indústria chinesa, as agências possuem um poder enorme. Quando um artista assina contrato, sua carreira passa a ser administrada pela empresa. Projetos, eventos, publicidade, agenda, imagem pública, tudo costuma passar pela agência. Coisas como mudar o estilo do cabelo, engodar alguns quilinhos ou ter um namorado, precisa da aprovação da agência e no estúdio de gravação isso não é diferente. Elas podem influenciar quais projetos o ator aceita, quais eventos ele participa e até a imagem pública que será construída para ele. Em alguns casos, conflitos entre empresas e produções acabam afetando cronogramas, divulgações e até a permanência de determinados artistas em projetos. Vários relatos de problemas de agentes com a produções são comuns no meio artístico. O famoso produtor Yu Jong é conhecido por produzir doramas famosos como Peões do Amor e A História do Palácio Yanxi, e por agenciar a carreira de grandes atores como a Bailu, Du Shukai e Wang Xingyue. Ele também ficou famoso por declarações que frequentemente geram discussões entre fãs. Em uma das mais recentes, resolveu se aproveitar dos problemas contratuais da Zhao Lucy com a empresa dela, para promover seu dorama, O Detetive Procurado, e respondeu a toda a situação de forma considerada provocativa. E falando em Zhao Lucy, talvez esse seja um dos casos mais comentados dos últimos anos quando o assunto é a relação entre artistas e suas agências. Segundo acusações feitas pela própria atriz, ela vinha enfrentando uma rotina extremamente pesada, marcada por gravações constantes, compromissos profissionais e períodos de trabalho que teriam continuado mesmo quando sua saúde já apresentava sinais preocupantes. Zhao Lucy também acusou sua agência de realizar movimentações financeiras sem sua autorização e afirmou ter arcado sozinha com prejuízos relacionados a trabalhos cancelados durante o período em que estava em tratamento. As declarações da atriz causaram grande repercussão entre os fãs e acabaram levantando uma discussão muito maior do que apenas um conflito contratual. Afinal, até que ponto a pressão por novos projetos, contratos publicitários e a necessidade de permanecer constantemente em evidência pode afetar a saúde física e mental de um artista? O caso trouxe à tona um lado da indústria que raramente aparece diante das câmeras: contratos rígidos, agendas extremamente apertadas, pressão constante por resultados e a dificuldade que alguns artistas encontram para equilibrar carreira e bem-estar. A agência negou as acusações, mas a polêmica gerou um intenso debate sobre a forma como alguns profissionais do entretenimento podem ser tratados nos bastidores. Mas nem todas as discussões envolvendo agências são tão claras assim. Existem situações que permanecem no campo das especulações e das teorias de fandom. Um dos exemplos mais comentados recentemente envolve Tian Shui e Zhang Linhan. Os dois conquistaram o público com a química apresentada no dorama Por Você, e muitos fãs passaram a acompanhar de perto suas interações mesmo após o fim do dorama. Com o tempo, porém, alguns internautas começaram a apontar mudanças na dinâmica pública entre os artistas e surgiram teorias de que poderiam existir divergências entre as equipes responsáveis por suas carreiras. É importante destacar que nunca houve qualquer confirmação oficial de conflitos entre os atores ou entre suas agências. Ainda assim, acontecimentos de bastidores, estratégias de divulgação e interpretações feitas pelos fãs alimentaram diversas discussões nas redes sociais chinesas. Se essas teorias têm algum fundamento ou não, ninguém sabe ao certo. Mas elas mostram como as agências exercem uma influência tão grande sobre a carreira dos artistas que, muitas vezes, até mesmo as interações públicas entre colegas de elenco acabam sendo analisadas pelos fãs nos mínimos detalhes.
Embora muitos do que ocorre nos bastidores sejam apenas especulações, esses relatos mostram o quanto as agências são influentes dentro da indústria. A polêmica da inteligência artificial. Se existe um assunto que está preocupando atores e dubladores atualmente, é a inteligência artificial. Nos últimos anos, empresas passaram a desenvolver tecnologias capazes de reproduzir vozes e rostos com um nível impressionante de precisão. O recurso já começou a ser utilizado em algumas produções chinesas e ganhou destaque em casos como A Lenda da Generala e Por Você, onde alterações digitais precisaram ser feitas na pós-produção para substituir atores depois que as gravações já haviam sido concluídas. Embora a tecnologia tenha permitido que esses projetos fossem lançados sem a necessidade de refilmar meses de trabalho, seu avanço tem gerado uma enorme preocupação dentro da indústria. Afinal, se hoje já é possível recriar digitalmente o rosto ou a voz de um artista, muitos profissionais temem que, no futuro, produtoras precisem cada vez menos da presença física dos atores e passem a utilizar apenas suas imagens e vozes digitalizadas, levantando discussões sobre direitos de imagem, propriedade intelectual e os limites éticos da inteligência artificial no entretenimento. Diversos estúdios e artistas passaram a defender regulamentações mais rígidas. E essa discussão chegou até os fãs. Porque ela levanta uma pergunta importante. Onde termina a tecnologia e começa a atuação humana? Isso fez muitos fãs perceberem que a tecnologia já está sendo usada de formas que seriam impensáveis alguns anos atrás. No final das contas, quando assistimos a um dorama pronto, vemos apenas o glamour, os romances, os figurinos, as cenas emocionantes, os personagens que nos fazem rir e chorar. Mas por trás de cada episódio existem centenas de profissionais trabalhando durante meses para transformar uma ideia em realidade. Existem atores repetindo a mesma cena dezenas de vezes. Dubladores recriando emoções dentro de um estúdio. Artistas de efeitos visuais construindo mundos inteiros no computador. Figurinistas, maquiadores, treinadores, técnicos e muitas outras pessoas que raramente recebem a mesma atenção que os protagonistas. Talvez seja por isso que, depois de conhecer os bastidores, a gente nunca mais assista a um dorama exatamente da mesma forma. Porque por trás da magia existe muito trabalho. E talvez isso torne tudo ainda mais impressionante. Se você gostou de descobrir um pouco mais sobre os bastidores dos doramas chineses, deixe seu like para apoiar o canal. E se conhece alguém que também ama doramas, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Não se esqueça de se inscrever para acompanhar mais curiosidades, histórias e segredos do universo dos doramas. E me conta nos comentários, qual dessas informações mais te surpreendeu? Até o próximo vídeo.